fundava-se o Centro Espírita Caminho de Damasco de Garça. As obras espíritas produzidas na época de Allan Kardec. Sem a lei da reencarnação, é impossível conceber um Deus bom e perfeito. É verdade que Jesus previu o fim do mundo? A ciência já percebeu que a mente comanda a matéria. Livro do mês trata de preconceito e intolerância religiosa. Nos seus 80 anos, Caminho de Damasco programa palestras para esta semana. 17 de novembro de 2019, Estação Primavera. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita há 47 anos no ar. Recomende este programa para amigos e familiares. Momento Espírita pode ser acompanhado ao vivo pelo site www.uniradio.com.br. E após, o programa pode ser visto pelo Facebook ou ainda pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Agradecemos sua audiência. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou ainda por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade deste programa. O programa é feito para o ouvinte. O nosso telefone fixo aí para contato é o 34710700. O nosso DDD é o 14. E temos ainda os celulares, um da operadora Vivo, que é o 997512397. E um da operadora TIM é o 981792405. Anote aí o nosso e-mail. É momentoespírita@caminhodedamasco.org. Mande-nos suas mensagens de WhatsApp pelo 997-512397. Escreva para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é o 17.400.000. Ou então nos entregue pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. O livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os que nos telefonarem para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Trata-se de Obstinação, de Essa de Queiroz e Charles, pela médium Wanda Canuto. A história de uma enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial, publicado pela editora M. No domingo passado, quem ganhou o livro foi a nossa ouvinte Maria Isabel Mendes Faria, residente aqui em Garça. Edição de número 2115 de Momento Espírita. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Eliane Cid. Participação, Marco Antônio, Mares e Sônia. E na secretaria, Mares e Benevides. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. O Centro Espírita Caminho de Damasco, cuja razão social é Grupo Espírita Fraternidade, estará completando 80 anos nesta terça-feira, dia 19 de novembro. Ele foi fundado no ano de 1939 por alguns abnegados garcenses dedicados à causa filantrópica, entre os quais Edgar de Castro Marques, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Joly e Aurino Gomes Ribeiro. Em 1942, o Caminho de Damasco inaugurou o Hospital dos Pobres, o primeiro hospital de Garça e região para atender a população da zona rural, e que no ano de 1956 passou a chamar-se Hospital e Maternidade Samaritana. Armando Avelino de Souza, Pedro Afonso de Oliveira, Arlindo Ribeiro de Andrade, Rolando Ramaciotti e outros cidadãos deram continuidade a essa luta em favor da população menos favorecida.
O samaritano atendeu a população de Garça e região por mais de 60 anos ininterruptos, sendo dirigido nos seus últimos 30 anos por Armando de Souza Filho, conhecido por Eli, que remodelou totalmente seu prédio e instalações, que por força da crise hospitalar precisou encerrar suas atividades dos primeiros anos deste século. Em 1949, atendendo a uma necessidade imperiosa do momento, os espíritas fundaram o Orfanato Nosso Lar na Avenida Doutor Labieno, entidade que durante mais de 20 anos prestou serviços à comunidade, abrigando dezenas de crianças sem lar, destacando nesse trabalho a participação feminina de Palmira de Araújo Guimarães, Maria Isabel Mendes Faria e Valderez Avelino de Souza, até que na década de 1970, a instituição passou a funcionar como creche, sob o nome de Lar da Criança. Junto ao Nosso Lar, mais uma frente de trabalho logo se iniciava com Carmen Jolie de Souza, Clara Esmores Brandão e Maria Tavares Doca, o antigo Lar Sheila, onde se forneceu por décadas alimentação a famílias pobres. Anos depois, esse serviço foi assumido por vários anos por Vera Cruz de Souza Ferreira e com o tempo acabou se transformando no que é hoje o Lar Meimei, voltado para assistência e apoio a famílias e conduzido por um grupo de voluntários. Em 1958, para atender a uma necessidade da época, por iniciativa do Caminho de Damasco, surgia o Lar Chico Xavier, localizado no bairro José Ribeiro, que por muitos anos atendeu famílias destituídas de seus chefes e sem condições de se sustentar. Atualmente, sob a denominação estatutária de Grupo Espírita Fraternidade, o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém o Lar Meimei, situado na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1285, onde se desenvolvem atividades socioeducativas com as famílias, além de evangelização e curso de espiritismo para adultos. O centro atende ao público diariamente na sede da Rua Gabriela, com reuniões de passes, palestras e cursos no período noturno em dias apropriados, atendimento fraterno, além da Biblioteca Batuíra, com seção circulante e que conta acervo de mais de 6.000 volumes. Por 2 ocasiões, estendeu publicações gratuitas a todo o Brasil e a vários países do mundo. A primeira, quando distribuiu por vários anos um folheto com mensagens fornecidas por Chico Xavier nas décadas de 50 e 60. E a segunda, quando da edição do opúsculo Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita em 1981, até hoje em circulação, inclusive com tradução nos países de destino em espanhol, inglês, japonês e holandês. O Caminho de Damasco, há mais de 18 anos, envia mensagens de orientação e conforto às famílias enlutadas de nossa cidade. Mantém o Clube do Livro Espírita, o programa Momento Espírita, que conta com 45 anos de apresentação aos domingos às 11h30 pela Rádio Universitária. Para a manutenção do Lar Meimei, como não mantém nenhum tipo de convênio com órgão público, produz artesanatos sob a coordenação de Maria das Dores Santos Viacelli e promove feiras e bazares, participando do Cerejeiras Festival todos os anos e promovendo sua tradicional Feira do Natal ao final de cada ano na Galeria Municipal, e que neste ano será no período de 11 a 21 de dezembro. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezados ouvintes, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas, sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Lembrando que perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Mas vamos às perguntas de hoje. Temos aqui mais uma solicitação do Cristiano de Veracruz.
Peço comentários sobre a seguinte afirmação de Allan Kardec na Revista Espírita de 1864, mês de novembro, aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia. Aquilo que fiz, outro poderia ter feito em meu lugar. E acrescenta: naquela época, só Kardec publicou livros sobre espiritismo? O que deve ficar claro, Cristiano, é que foi Allan Kardec quem elaborou a doutrina espírita a partir das observações, estudos de fenômenos mediúnicos e informações fornecidas pelos espíritos. Ao que tudo indica, os espíritos encarregados de revelar a doutrina sabiam da seriedade de Kardec, de seus conhecimentos científicos, de sua dedicação e coragem, de seu compromisso com a verdade, e, portanto, confiaram a ele a missão de produzir as obras que seriam a base e o fundamento do espiritismo. É claro que esse empreendimento não surgiu de repente nem caiu pronto do céu. Tão poucos espíritos, comandados pelo Espírito da Verdade, escolheram o primeiro que encontraram para a realização desse trabalho. E, ao que tudo indica, o plano de ação de Kardec deve ter sido elaborado no mundo espiritual antes mesmo de sua encarnação, quando então ele foi preparado para a missão. Se a nova revelação estava nos planos de Jesus, com certeza envolveu muita gente antes mesmo de Kardec. No século XVIII, por exemplo, um cientista sueco chamado Emanuel Swedenborg havia se interessado pela pesquisa de fatos espirituais, que na época era um terreno proibido. Por isso mesmo ele foi mal visto e até perseguido, tanto assim que seu trabalho não prosperou. Pensadores e filósofos dos séculos anteriores e mesmo do século XIX vinham contestando a religião com argumentos racionais, atacando alguns pontos vitais do pensamento religioso. Já Jacques Rousseau afirmava que tudo que Deus criou é bom, contestando a doutrina do pecado original. Para Emmanuel Kant, a alma é imortal, não apenas por questão de fé, mas por razões lógicas que sustentam essa fé. Leibniz chega a falar sobre a natureza do espírito em comparação com o corpo humano, afirmando que tudo está submetido às leis de Deus. Com esses e outros argumentos da filosofia, faltava aliar à razão a atuação da espiritualidade, o que se tornou possível com as manifestações mediúnicas. Kardec já conhecia o magnetismo de Mesmer e tinha noções de que havia um mundo de irradiações invisíveis capaz de atuar sobre o mundo físico. Devido ao seu espírito prático, o estudo da mediunidade lhe permitiu chegar a conclusões que seus antecessores não puderam alcançar, surgindo assim o espiritismo. Allan Kardec, porém, teve muitos opositores dentro e fora do movimento espírita. Para aqueles que reclamavam sua posição, pois a consideravam como chefe da doutrina, Kardec respondia que o espiritismo não tinha chefes, nem tampouco hierarquia, que seu trabalho foi de reunir material para a elaboração da doutrina, mas abstinha-se de considerar como seu criador, pois as informações contidas nas obras foram dadas pelos espíritos. E com bastante modéstia, ele dizia que o trabalho que estava fazendo poderia ser feito por outra pessoa e que, portanto, ele, Kardec, se considerava como um aprendiz dos espíritos e seu trabalho, se não fosse por ele, poderia ter feito por outra pessoa, como os espíritos já haviam lhe dito. Quanto a outras obras espíritas no mesmo período, devemos considerar que, a partir do Livro dos Espíritos, surgiram várias outras obras de diferentes autores buscando abrir mais esse caminho. Nem todas essas obras, porém, eram coerentes com os postulados da doutrina espírita. Mesmo assim, num dos últimos escritos às vésperas de sua desencarnação, Kardec publicou um catálogo de obras para leitura e reflexão, considerando a importância de se ler obras de outros autores. Dentre elas, ele recomendava cerca de 30 livros que à época tratavam de espiritismo. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Obstinação, de Eça de Queiroz e Charles, pela médium Wanda Canuto.
ligue para o telefone fixo 34710700 ou então pelos celulares da Vivo 997512397 e o da TIM 981792405. E esta questão de agora foi proposta por uma ouvinte que não quis se identificar. E diz o seguinte: minha mãe sempre foi muito religiosa e me ensinou que Deus é bom. Mas eu era criança quando meus pais se separaram e vi minha família desmoronar, deixando péssimas lembranças. Ainda por cima, perdi meu irmão ainda jovem num acidente. Nunca pude entender Deus. Se Ele é bom, como pode permitir que uma criança sofra? Como pode deixar que exista tanta maldade no mundo? De fato, prezado ouvinte, dentro de uma perspectiva de uma vida única na Terra, como certamente você deve ter aprendido sem considerar outras oportunidades de voltar a viver neste mundo, Deus parece conspirar contra nós, principalmente contra as pessoas que desde a infância passam de grandes sofrimentos e aquelas que morrem cedo, como seu irmão, e que não tiveram chance nem mesmo de conhecer a vida. Que Deus seria esse que abandona até mesmo os mais inocentes dos seres, que os cria para vidas tão curtas e para destinos tão diferentes, a uns concedendo o privilégio de uma vida de conforto e a outro condenando a nascer e a morrer, marcado pela doença ou pela miséria? Existiriam condições para sabermos a razão de seus caprichos? É claro, ouvinte, que num Deus como esse temos muita dificuldade de confiar. Ou Deus é bom e perfeito, como Jesus proclamou, e portanto nenhum de seus filhos se perde, ou é indiferente ao sofrimento desses filhos, a uns tratando com extrema bondade e a outro reservando desde cedo a mais angustiante ou mais angustiante sofrimento. O Pai bom e perfeito não pode nos fazer o mal, só pode querer o nosso bem. Se o mal existe, não pode dele provir. E então você perguntaria, haveria um Deus do mal ou demônio, como muitos acreditam? Nada disso, prezado ouvinte. Quando Jesus falava do Pai, ele se referia ao Criador, ao poder soberano do universo, bom e perfeito, justo e misericordioso, que criou seus filhos para um fim glorioso e, portanto, não poderia criar nenhum destinado ao mal, razão pela qual o demônio, como pintam, não existe. Aquilo que chamamos mal decorre de nossa ignorância e imperfeição, porque somos espíritos em processo de crescimento e de evolução. Somos livres para tomar nossas decisões e praticar nossos atos, mas ao mesmo tempo temos capacidade de discernir entre o bem e o mal, respondendo por tudo o que fazemos. Se a existência fosse única, como explicar o sofrimento das crianças e de todos aqueles que já nascem nas mais lamentáveis condições de vida, como destinados a sofrer e a morrer de forma cruel e violenta? Convidamos você e todos que queiram se inteirar melhor da justiça divina a consultarem um dos livros de Allan Kardec, denominado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7 da primeira parte, intitulado Código Penal da Vida Futura. Ali vão perceber que o mal decorre de nossa imperfeição e que todos estamos caminhando em busca da perfeição. Questionamento de um outro ouvinte. Não posso acreditar em tudo que dizem e nem em tudo que está escrito. É o caso da Bíblia, por exemplo. Ouvi uma pregação dramática e assustadora sobre a volta de Jesus e o fim do mundo. O pregador lia um texto bíblico em que Jesus anunciava uma catástrofe geral. Confesso que fiquei impressionado com a pregação. Ali Jesus dizia que o céu escurecerá, que as estrelas cairão do céu e que ele, Jesus, surgirá nas nuvens glorioso. Coisas desse tipo. Ora, vocês não falam que Jesus era um espírito superior? Não dizem as religiões que ele era filho de Deus?
Se ele tinha todo esse poder, não deveria dizer tais coisas, que são simplesmente absurdas. Estrelas não caem, e o sol não é uma lâmpada que se apaga com tanta facilidade. Caro ouvinte, a Bíblia, como qualquer outro livro sagrado que marcou o caminhar religioso dos diferentes povos, passa-nos importantes informações da antiguidade para que dela retiremos aquilo que é essencial e importante para a nossa vida hoje. Ela não tem o compromisso de dizer toda a verdade de uma forma clara e objetiva para todo mundo, porque a verdade é algo que a humanidade vem conquistando devagar ao longo dos séculos. Jesus, há 2000 anos, sendo um espírito superior, como os espíritas concebem, desde que integrado na cultura de seu povo, não poderia dizer senão que os ouvintes estavam em condições de compreender naquela época. Você não deve tentar ensinar para uma criança de pré-escola um conteúdo de ensino superior, não é mesmo? Se Jesus dissesse mais do que disse, e com mais profundidade, que ele não teria sido um bom mestre. E de duas uma, ou ninguém o entenderia, ou deturparia por completo sua mensagem. A verdade se descortina paulatinamente à medida que o homem esteja em condições de compreendê-la. Imagina se você, cidadão do século XXI, tivesse que conviver por algum tempo com uma tribo que nunca teve contato com a civilização, com a missão de dar um impulso aos seus conhecimentos. Certamente, teria que partir do nível cultural desse povo para, muito devagar, obter algum pequeno avanço. Aliás, o desrespeito aos valores e sentimentos dos índios ao longo da história é um dos fatores que mais contribuíram para prejudicá-los. Pense em Jesus, vindo das altas esferas espirituais para ajudar a humanidade a direcionar seu caminho. Com certeza, Jesus não esperava que sua vinda e seu sacrifício produzissem resultados imediatos ou milagrosos, mas que, aos poucos, com o amadurecimento da humanidade, com as conquistas da religião, da filosofia e da ciência, ao longo dos séculos, o homem fosse penetrando cada vez mais na essência de seus ensinamentos, vindo ao progresso moral. Os escritos sobre Jesus apenas retratam aquilo que na época puderam compreender, levando em consideração a limitação dos conhecimentos e os preconceitos que a sociedade alimentava. Quem escreveu os evangelhos foram os judeus que aceitaram a doutrina de Jesus, mas que a transmitiram conforme suas interpretações, procurando conformá-las à direção que vinha sendo dada pelo próprio judaísmo. Vemos que Paulo enfrentou sérios problemas para preservar o pensamento de Jesus de práticas que vinham sendo consagradas durante séculos. Esse episódio de que você fala, conhecido como sermão profético, tem muita coisa das citações dos antigos profetas, como de Isaías, por exemplo, e deve ter sido escrito sob a inspiração das escrituras judaicas. No entanto, não podemos esquecer que Jesus também era judeu, que estava integrado num povo que tinha suas limitações de conhecimento e que, portanto, tinha de falar a linguagem que esse povo entendia, assim como você, para falar com uma criança, usa a linguagem da criança. E atenção, olha, ainda dá tempo de você telefonar aqui pra gente e concorrer ao livro que anunciamos no início do programa. O livro Obstinação, de Essa de Queiroz e Charles, recebido aí pela médium Wanda Canuto. Você pode ainda ligar para o telefone fixo aqui da Unirádio, 34710700, ou ainda para o 997512397 ou 981792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte.
Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o espírito comanda o corpo. Há cerca de 30 anos atrás, 2 pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, propuseram o termo psiconeuroimunologia, a área da medicina que estuda a ação da mente sobre o corpo, surgindo assim um novo ramo da medicina, que passou a ser conhecido como medicina psicossomática. O que os pesquisadores chamam de mente, preferimos chamar de espírito. É o espírito que comanda o corpo e não o contrário, embora haja uma constante interação entre eles. Porém, se o comando fosse do corpo, o espírito estaria subordinado a ele, tanto quanto o ser humano às leis da matéria, mas não é o que acontece. Se as faculdades humanas tivessem origem no organismo, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos, afirma Allan Kardec em nota à questão 370 de O Livro dos Espíritos. Portanto, é fácil perceber que esse conhecimento de fundamental importância para a preservação da vida e da saúde já era tratado pelo Espiritismo desde a sua origem há 162 anos atrás, embora ele só tenha adquirido o status de ciência com os estudos realizados pelo Dr. Robert Adler na década de 1980. A partir daí, sob os auspícios da ciência, passamos a saber sobre o domínio da mente humana e a importância da vontade. Não somos máquinas, como dizia Charles Chaplin, e, portanto, cada um é dono de si mesmo, pode empregar sua vontade para melhorar-se, inclusive para preservar seu próprio bem-estar físico. A vontade é um dos atributos do espírito, é a força motriz que impulsiona nossos atos e determina o caminho que devemos seguir nesta encarnação. Como diz Allan Kardec, é a maior expressão do livre-arbítrio ou de nossa capacidade de escolha. Faça boas escolhas e sua vida será boa. Aprenda a viver com saúde, sabendo controlar seus impulsos negativos, combatendo o orgulho e o egoísmo em si mesmo, para a garantia de seu equilíbrio mental e a paz de consciência. Muitas enfermidades têm origem no pensamento, ou melhor, no cultivo de pensamentos que ferem nossa paz de consciência, provocando conflitos internos capazes de prejudicar nosso equilíbrio orgânico. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo, todos os domingos a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizando os 1060 kHz dessa emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários e sugestões. Anote o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. E o telefone eu traga pessoalmente o seu recado. E chegamos mais uma vez àquele nosso momento da leitura com o nosso companheiro aqui, o Maris, que já chegou aqui no estúdio, está a posto, né? Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Um dos pontos que mais nos chamam a atenção no desenrolar da história da humanidade é a presença avassaladora e cruel do preconceito, que na maioria das vezes se transforma em intolerância e morte, perseguição e guerra. Mas nós que vivemos no século XXI, precisamos compreender que o preconceito, infelizmente, ainda faz parte do nosso cotidiano. Ele é filho do orgulho com a ignorância,
que veio assolando os povos através dos séculos. Preconceito é a falsa concepção que fazemos dos outros, seja por motivo social, racial, político ou religioso. O preconceito é a incapacidade de aceitarmos as pessoas como elas são, o que até hoje temos dificuldades de conceber. Ao julgar que somos superiores a quem quer que seja, inevitavelmente caímos nas malhas deste terrível mal. Diante de Deus, ninguém é melhor ou pior que ninguém. Mas na vida prática não costumamos pensar assim, e por isso emitimos falsos juízos de valor antes mesmo de saber quem são as pessoas. Não foi o que Jesus ensinou quando disse: julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida que julgares, vos julgarão também. Uma das mais terríveis ações de preconceito contra o ser humano foi a chamada Inquisição religiosa, que levou centenas de milhares de pessoas às fogueiras durante séculos. É um dos períodos mais tristes de nossa história. O romance que o Clube do Livro Espírita de Garça está levando neste mês de novembro aos seus associados trata justamente de um personagem que sofreu os efeitos da Inquisição. O cenário da história é a Espanha no final do século XIV e início do século XV, período em que a perseguição religiosa instaurou-se naquele país. Trata-se do livro intitulado A Redenção de Lázaro, autoria do espírito Inácio, recebido pelo médium Dineu de Paula e que está sendo lançado pela editora M da cidade de Capivari. Inácio é o personagem principal do romance que, para alcançar a sublimidade dos ensinamentos de Jesus, precisa passar por experiências sofridas sob o guante inexorável da Inquisição. O leitor, refletindo sobre o seu drama com certeza, passará a encarar a vida sobre outro ângulo. Caro ouvinte, venha você também participar do Clube de Leitores, do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$ 18,00, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 14 986 13 0905. Repetindo, 14 986 13 0905. O Clube do Livro é um serviço feito por voluntários e sem fins lucrativos, para a divulgação da boa mensagem através das inúmeras obras que compõem a literatura espírita. Participe do clube e contribua para a sua divulgação. Muito obrigado, ouvinte, pela sua preciosa atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178. Tem atividades diárias de aplicação de passes às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se regularmente às segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Excepcionalmente nesta semana, teremos uma jornada de palestras comemorativa aos 80 anos do Centro Espírita Caminho de Damasco, palestras para as quais convidamos você e o público em geral. Fundado em 19 de novembro de 1939, o Centro Espírita Caminho de Damasco, situado na Rua Gabriela 178, Garça, cuja razão social é Grupo Espírita Fraternidade, estará comemorando seu 80º aniversário na terça-feira, 19 de novembro, com a palestra pública a ser proferida pelo expositor Paulo Fernandes, filósofo, músico, escritor. Paulo Fernandes estará abordando o tema Senhor, que quereis vós que eu faça? Referindo ao célebre encontro de Paulo de Tarso com Jesus no caminho de Damasco
entre os anos de 31 a 36 de nossa era, aliás, tema de uma de suas obras. No dia 21 de novembro, quinta-feira próxima, falará Karina Rafaeli, médica e dirigente do Núcleo Espírita Amor e Paz da cidade de Marília, sobre o tema Como Perdoar. E no dia 23, um sábado, Ricardo de Souza Cavalcante, presidente da Associação Médico Espírita de Botucatu, trará para os ouvintes o tema Evangelho e Saúde. As 3 palestras serão abertas ao público em geral e terão início às 20 horas. Palestra no CFEAC de Vila Araceli, amanhã às 20 horas, no Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Irmã Filomena de Vila Araceli, em Garça, mais uma palestra pública seguida de aplicação de passes. Brechó do Lar Meimei volta na segunda semana de janeiro. Atenção! O Bazar da Pichincha do Lar Meimei encerra neste ano suas atividades de atendimento ao público e informa que voltará a atender a partir da segunda semana de janeiro de 2020, sempre às sextas-feiras às 13 horas, no mesmo local. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens de entes queridos, psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Caminho de Damasco permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo, sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 durante o horário dos passes, na quinta-feira, sábado e domingo, das 17 às 19. Agora, então, vamos ouvir uma mensagem da Sônia, que é responsável pela biblioteca. Bom dia, ouvintes e leitores amigos. Trazemos a vocês o livro Vida e Caminho. Mensagens de Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição do Grupo Espírita Emanuel. Caminho, simbolicamente neste mundo, significa a jornada de nossas existências inumeráveis em busca da imortalidade. Cada existência dentro da perenidade do tempo e das leis evolutivas é um trecho da nossa longa estrada em que aprendemos, lutamos, erramos, acertamos ou recomeçamos a aprender. Encontramos alegria, seguimos adiante na base do sofrimento, passamos por dificuldades, tempestades, alegrias, esperanças, caímos, levantamo-nos, entramos em reajustes amargos quando necessário. Choramos, consolamo-nos com a luz da esperança ou detemo-nos em traumas lamentáveis da culpa. Redimimo-nos sob os açoites da dor, libertamo-nos de graves compromissos sob as leis da existência, melhorando a nós mesmos sob as imposições do dever, mas, de existência em existência, estamos sempre sob o amparo de nosso Pai de infinita misericórdia. E assim, através dos séculos, encontraremos a vitória, enfim, da vida imperecível. Meditemos nisso e sigamos para adiante sob a tutela de Jesus, o nosso Divino Mestre, segundo as supremas diretrizes de Deus nosso Pai. Caminho no mundo espiritual, ensina-nos Emanuel, significa jornada de nossas existências, em busca da imortalidade. Cada existência é um trecho dessa longa estrada em que lutamos, erramos, acertamos, enfim, buscamos nossa evolução espiritual. Esperamos que nossa biblioteca esteja em seu caminho. Então venha nos visitar. Até semana que vem. Evangelização Infanto-Juvenil em Garça. É o que acontece todos os sábados às 10 horas no Lar Meimei, para onde os pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. À tarde, às 14 horas, no mesmo local, curso sistematizado de Espiritismo para adultos, sob o comando de Tiago Gravatin. Muito bem, agora então chegou o momento de sortear um exemplar do livro Obstinação entre os ouvintes que nos telefonaram aí durante o programa. Um livro de autoria de Essa de Queiroz e Charles, pela médium Wanda Canuto.
Ó, e quem ganha hoje o livro é a nossa ouvinte, Maria Francisca Gabriel, residente aqui em Garça. Parabéns, Maria Francisca Gabriel. Nós esperamos que você goste da leitura e, gostando, indique aí para os seus amigos. E você pode, então, retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando desse espaço de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo, desejando a todos uma ótima semana e, para encerrar, vamos ouvir uma mensagem com Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.